É um prazer, viu, estar por aqui com você, com a sua audiência. Vamos lá, vamos conversar desse tema aí que incomoda muita gente, muitas mulheres, homens também. Exatamente. Bom, primeiramente, então, muito obrigado, doutor Flávio, pela gentileza de estar com a gente nessa noite, falando sobre um tema tão complexo e ao mesmo tempo simples, né? Que é sobre cirurgia, sobre as dúvidas que as pessoas têm sobre o diagnóstico, o tratamento, formas de conduzir. Então, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui, trocando ideias conosco, trazendo mais informação e mais conhecimento para que mais pessoas sanem de uma vez por todas as dúvidas. Então a gente vai falar sobre tudo sobre a diastase, ou diástase, como alguns falam. Legal, Darlan. Para mim também é uma honra, tá? Parabéns pela iniciativa aí de esclarecer esse tema, que ele realmente ele é simples, comum, né? E gera muita dúvida, né? Como sempre. Então vamos lá, vai ser bom. Bom, uma das coisas que a gente sempre tenta falar quando a gente fala em atividade física, em exercício físico regular, é sobre a saúde das pessoas. Principalmente nesse período agora que a gente está vivendo, a saúde é sempre o primeiro lugar. Então algumas pessoas me perguntaram assim, Darlan, qual a relação de saúde, se isso interfere não só na estética, mas na minha saúde? Então, antes de a gente falar do diagnóstico, até que ponto isso pode afetar parâmetros de saúde, por exemplo, doutor? Olha, a gente tem que ir às vezes para o básico, né? Porque a atividade física, né, está intimamente ligada à saúde. Você colocar o seu corpo em movimento, né? Você ativar a musculatura, ativar a parte óssea, tudo isso daí faz parte do seu corpo se manter bem, né? Se renovar e, consequentemente, funcionar bem como máquina, né? E isso daí é saúde, né? Geralmente uma pessoa que está com a atividade física em dia, né? Geralmente ela não tem um acúmulo de gordura, que é uma das causas também, né? Até de inflamação, se a gente for entrar em coisas mais profundas, né? Até inflamação dos tecidos e toda aquela estrutura ali que rodeia o músculo, Envolve, né? que esgarça, que provoca diástase. Então, assim, está tudo relacionado, né? A saúde estando bem, alinhada com o exercício físico, a mente vai bem também. Nós precisamos estar com a mente boa, né? Até para a gente poder colocar o corpo para atividade. Então, não tem como, né? Separar as coisas, né? A saúde é a parte física, a parte mental e a parte do corpo também. Algumas pessoas também relatam que sentem dor, quem tem. Dá pra gente falar, relacionar esse problema com dor ou somente com estética? Como é que a gente pode relacionar isso? Depois a gente vai entrar no diagnóstico, mas eu quero tentar relacionar já para aquele ponto que chega para nós, por exemplo. Darlan, eu sinto dor, será que é isso? Será que não é? Até que ponto a gente pode relacionar dor com isso e com outro parâmetro, um outro indicador, um outro marcador? Sim. O que acontece, o que a gente percebe? Que muitas vezes a questão da dor ligada à diastase, ela é um pouco supervalorizada. Porque para chegar a ter um incômodo real e verdadeiro provocado pela uma fraqueza extrema, né, da parede muscular ali, levando à diastase, tem que ser em casos graves, casos mais Bem extensos, severos. mais severos, entendeu? Então, a gente assim, geralmente tem um outro fator relacionado, ou postural, ou alguma outra coisa, tá? Que soma e que muitas vezes é até o principal fator que leva à dor, que geralmente não é a diastase. Tá? Se a gente for pegar na Então, maioria dos casos, a gente até poderia encaixar assim. legal. Então, não é todos os casos, então, de modo geral, até não é muito relacionado de modo geral, falando assim, a grosso modo, né? Não, se a gente for ver bem, né, a separação ali dos músculos, que é a diastase, existe inclusive a fisiológica, né? Por exemplo, uma pessoa que tem o abdômen tanquinho, o abdômen malhado, né? Quando a gente vê aquele risco ali na medial, o que é? É uma diastase.
É uma separação, só que é uma separação ali em um nível e com uma parede muscular firme, rígida. Então, não quer dizer que toda diastase, que é a separação do músculo, ela é patológica, ou seja, ela é tipo uma doença, um mal, e também que ela vai ter uma repercussão com dor, por exemplo. Então, assim, dá para a gente Ótimo, ótimo. navegar Dá para bastante aí, né, diferenciar. nessas coisas, desmistificar bastante coisa, até tirar um peso, né? De muitas pessoas que falam assim, é a minha diastase que dói, então eu não vou conseguir fazer exercício físico, então eu estou limitada, isso, aquilo, enfim. Legal. Bom, algumas pessoas têm dúvida quanto ao diagnóstico e o que realmente é a diastase. Dá para a gente tentar resumir o que ela é e como a gente consegue identificar isso? Vamos lá, eu vou tentar ser simples, né, para a mensagem chegar. Nós temos, Exatamente. né, dois filetes de músculo, certo? Que eles são nesse sentido, né? São longitudinais, que vai desde aqui de cima nas costelas até passa ao lado do umbigo e vai até lá embaixo, que são os músculos retos abdominais. Esses músculos, para quem é o pessoal aí que é cozinheiro, né, que é churrasqueiro, as mulheres aí que sabem cozinhar, a carne tem aquela capinha esbranquiçada, né? Aquela capinha se chama fáscia. Ela é tendinosa, né? Tem uma consistência um pouco mais firme e ela envolve o músculo, Membranosa, né? membranosa, e ela envolve esses dois filetes de músculos. Então ela envolve, ela faz como se fosse uma capinha, uma bainha de espada, assim, ó, certo? E essas duas bainhas são unidas no centro. O que é a diastase? Isso, dessa maneira. O que é a diastase? A diastase é quando essa bainha, tá? Essa bainha, ela esgarça, ela é como se ela se esgarçasse e esses dois músculos que estão ali mais próximos, eles se separam, certo? A diastase, né, por definição, é essa separação. Essa separação ela pode ser pequena e pode ser anatômica, inclusive, como eu falei, nesses pacientes, né? Nesses pacientes, não, nessas pessoas que têm a barriga trincada, a barriga definida, a barriga tanquinho. E ela pode ser também, num nível maior, pode ser adquirida, por exemplo, onde é muito comum, pós-gravidez. Tá? Então, essa Pelo alargamento separação, natural, né? isso, essa separação é a diastase. Ótimo. O que a gente vê então, existe lá nossa linha alba lá, né? Nosso reto do abdômen, tá juntinho, como falou, para algumas pessoas que treinam, obviamente está mais definido, mas todo mundo tem esse abdômen lá embaixo, ele tá escondidinho, eu sempre falo que tem uma gordurinha por cima, mas ele está lá. Então, quando acontece, então, há essa fragmentação, essa separação, que pode ser leve ou um pouco mais acentuada. É isso mesmo, doutor? Exatamente, exatamente. Bom, esse é o panorama. E aí, como a gente sabe exatamente, porque algumas pessoas falam assim, Darlan, eu vou colocar o dedo e eu sinto aqui. Mas sentimento é uma coisa tão profunda que é muito difícil. O diagnóstico preciso mesmo, doutor Flávio. Olha, eu acho que assim, o diagnóstico, tá? Ele deve envolver mais do que um aspecto. Por quê? Você evidenciar, tá, que existe uma distância ali não é suficiente. Porque eu vejo assim que além de ter essa distância tem que ter um pouquinho mais de repercussão e tem que ter uma fraqueza dessa parede, tá? Porque mais uma vez falando, né, nenhuma pessoa que tem a linha alba ali evidente, né, que é uma pessoa que treina, que tem os músculos hipertrofiados e que é visível na hora que ela faz força, é visível ali. Isso não quer dizer que é uma diastase não desejada, por exemplo, ou que é uma diastase ruim. Certo? Agora, numa mulher ou num homem que... uma mulher, por exemplo, que engravidou. Às vezes a mulher é pequena, magra e teve uma gravidez de gêmeos. E aí, na hora que a gente faz o exame físico ali, por exemplo, ou mesmo antes até do exame físico, que a gente vê a pessoa em pé, a gente vê que apesar da pessoa ser magra, tem um certo abaulamento na barriga, ou seja, a musculatura, toda a parede já tem uma fraqueza, certo? E aí, na hora que, na palpação, colocamos deitado a pessoa, o paciente, a gente consegue evidenciar essa fraqueza, essa separação mais acentuada, a gente pode,
né, falar, olha, opa, tem aqui uma diastase evidente, né? E além dessa diastase, além da separação, uma fraqueza de toda a parede muscular. E isso, clinicamente e no exame físico, a gente consegue perceber com um certo índice de, até por experiência, por conhecimento anatômico, né? Por operar. Quando a gente opera, a gente vê diretamente aquilo, né? Debaixo da capinha de gordura. Então, tudo isso soma na nossa cabeça ali para, com a mão, com a palpação, conseguir ter uma visão mais acurada, uma visão mais específica de tudo. E Tem aquele existem aparato, né, exames de também. informações. Isso, Exatamente, os existem exames exames. também. Tá? Um exame de ultrassom é possível avaliar, tá? Ver esses tecidos moles que a gente fala, né? Então dá para ver ali a musculatura, dá para medir inclusive essa distância, tá? É algo que eu uso de modo assim, de rotina até. Eu peço um ultrassom de parede abdominal, né? Com medida da distância entre os retos abdominais. E o que a gente percebe? Que essa distância, às vezes, ela é maior na região perto do umbigo, nas mulheres que engravidou, até pela distensão, né? Então, é evidente que há esse esgarçamento, né? E ela começa a diminuir à medida que vai mais abaixo do umbigo. Outros exames também, uma ressonância magnética, a gente consegue ter um outro tipo de visão, né, dessa parede muscular. Já em E outro também ângulo é ali, algo né? que é possível, isso, que é possível afirmar o diagnóstico do ponto de vista aí de exames, né? Ou seja, se a gente parar para pensar, então, é uma visão muito mais global, como eu costumo falar, né? Uma visão de tanto do toque, da palpação, como você mesmo falou, quanto uma eco que vai ajudar a ter uma visão mais plana e talvez ali, como você falou, fazendo uma ressonância para ter uma visão já de outro ângulo, onde consegue ver se realmente tem uma abertura por baixo, alguma coisa desse sentido. Então, tendo um diagnóstico assim muito mais preciso, muito mais complexo, e até da distância, porque a gente sabe que a eco, né, ela consegue medir exatamente a distância e você, pela sua experiência, sabe dizer se isso ali é fisiológico ou então, opa, tá lá com 13, 15 centímetros, isso aí não é muito normal não, aí você já sabe que realmente está necessitando uma cirurgia, mais ou menos por aí, doutor? Sim, sim. Quando chega nesses níveis assim, né? Geralmente, para ter 10, 11, 12, 13 centímetros, é evidente que isso daí foi por uma força provocada ali que levou a essa separação. Então, geralmente, esse tipo de pessoa já tem uma fraqueza mesmo da parede, essa parede já sofreu, né, um esforço e acabou tendo um certo dano. Então, às vezes, a pessoa tem desconforto nessa região, aos esforços. E uma coisa que é comum acontecer, Darlan, é o seguinte, no mecanismo, né, de haver esse esgarçamento, o que a gente percebe? O umbigo está ali também, né? O umbigo tá bem nesse centro ali. E às vezes, aquela pessoa, aquela mulher que tinha uma hérnia umbilical pequenininha, certo? O que é a hérnia? Né? A hérnia é o cordão umbilical que ele permanece, né? Porque ele tem um conduto. E quando o umbigo cai, né, logo que a gente nasce, esse conduto fecha, né? Esse conduto se fecha, então não tem mais comunicação entre as coisas lá dentro da barriga e o exterior. A hérnia umbilical é o quê? Esse conduto ele permanece ligeiramente aberto ou muito aberto em alguns casos. Quando tem uma gravidez, por exemplo, com uma diastase que esgarça toda essa região, às vezes uma hérnia que era pequena, ela pode ficar um pouco maior. E isso pode sim levar a desconforto, levar a dor. Às vezes vai um pouquinho de conteúdo abdominal ali para dentro da hérnia e é uma dorzinha chata, uma dorzinha localizada, tá? Então por isso que não é um parâmetro único, é Uma série, né? sempre uma série de informações e de um contexto, a história sempre da pessoa, do paciente, né? Relevante, juntar o exame físico, enfim. Que legal, que legal. E é legal você falar isso, porque às vezes a pessoa com um único panorama quer, nossa, quer dar o diagnóstico que é isso aí. Eu até pensei assim, pô, mas às vezes a pessoa, mas o meu abdômen era assim, aí traz uma foto, meu abdômen era assim, agora é assado. Pô, mas você teve filho, você engordou, você teve que parar suas atividades, é muito provável. Ou às vezes até nem treinava antes, que seria o ideal, né? Que a gente vai falar um pouquinho disso aí. Então, imagina, não dá para querer comparar você 5, 7 anos atrás com você hoje, né?
Com certeza, com certeza. E a questão aí da saúde que a gente falou no começo, né, do preparo, por exemplo, uma barriga, né, da parte do ponto de vista da musculatura preparada para a gravidez e uma não preparada. Então, às vezes uma barriga que nunca é um abdômen que nunca foi tonificado, que nunca foi exercitado, então ele pode sofrer mais os danos de uma gestação, de uma gravidez, do que um não preparado, do que um não que nunca foi exercitado. É o tanto de peso que acaba acumulando durante a gravidez, o peso antes de engravidar, né? Porque às vezes tem pessoas, né, tem mulheres que acabam já engravidando muito acima do peso, então é sempre uma série de coisas, né? E a saúde, Fatores mais uma vez, hereditários, a gente sabe também que são sempre ligados, né? Fatores hereditários aí tem um componente muito forte, provavelmente, né, doutor? sim, sim, com certeza. Com certeza. A parte genética também influencia, né? Eu sempre falo assim para os pacientes, olha, tem a parte que está ao nosso alcance, né? Que é o quê? É o cuidado, é o exercício, é uma atenção à hidratação, uma atenção à alimentação, né? Uma rotina mais regrada. Ok, isso aí está ao nosso alcance, então a gente tem que focar nisso daí. E tem coisas que não estão ao nosso alcance, que é o biotipo, o tipo de corpo, a genética, isso daí a gente não pode mudar. A gente tem que focar no que a gente pode controlar. O que a gente não pode controlar é Deus na Terra e vamos lá. É o que a gente fala, né, na educação física, né? Quem nasceu filho de lagartixa não vai ser jacaré. Quem nasceu filho de jacaré não vira lagartixa. Exatamente. Bom, o que a gente estava falando aqui também existe um mito, não sei se é um mito, uma lenda ou até mesmo um paradigma de que exercício físico vai acabar resolvendo a diástase. Esse exercício físico, algum exercício específico, como a gente vê, inclusive alguns colegas vendem essa ideia de que o exercício direcionado para aquela região vai resolver todos os problemas do abdômen. Quando é emagrecimento, doutor Flávio, só para te antecipar, eu já falo assim aqui, não é no exercício abdominal, é na cozinha. Eu falo que é na cozinha que você tira aquela gordurinha extra, não é no exercício. Mas, pensando na diástase, exercício resolve quando você já tem o diagnóstico? Então, vamos lá, olha, a gente indo para o conceito, né? Eu comentei que, assim, que a principal fisiopatologia, a principal coisa que desencadeia a diastase, aquela diastase ruim, é um esgarçamento daquela fibra que envolve o músculo, certo? Então, isso, aquelas fibras, né? Até quando a gente vê direto, dá para ver, essas fibras são assim, ó, são entrecruzadas, assim, ó. O que a Exatamente. gente percebe, né, na cirurgia, quando estamos fazendo uma cirurgia de abdominoplastia, por exemplo, a gente percebe essas fibras assim, ó, que elas foram distendidas, que elas foram esgarçadas. Afastadas, né? Então, então, como que exercício físico, por exemplo, iria retroagir isso daí? Né? Porque o exercício físico vai tonificar ali a musculatura, vai aumentar o volume da musculatura, vai melhorar a parte de tonificação, sim, mas esse tecido que esgarçou, dificilmente ele vai voltar atrás. Não teria Porque ele é como. fibroso também, né? Ele é Melhora, muito fibroso, né? ele é muito fibroso, ele é muito fibroso. E uma vez ele tracionado e ele perdeu um pouquinho dessa conexão e ele esgarçar, não tem como. É igual uma pele, né? Por exemplo, de uma pessoa, né? Trazendo aqui para algo que a gente pode ver. Uma mulher que engravidou lá de gêmeos, teve muitas estrias, né, na pele, aquela pele ficou frouxa, depois da gravidez diminuiu tudo e aquela pele cedeu. Dificilmente essa pele volta, né? Que tem a estria. Uma vez a estria ali, abriu a estria, dificilmente essa pele volta. Então, fazer exercícios vai melhorar a parte de tonificação, vai gerar saúde, às vezes vai ajudar a queimar um pouco de gordura, se bem que é na alimentação também isso. Então, vai ter um resultado. Agora, vamos lá, vamos pegar uma ressonância magnética que mostra lá certinho a musculatura e essa distância. Ok? A pessoa vai fazer uma série de exercícios para visando melhorar essa diastase. Vamos fazer um controle seriado ao longo das semanas, dos meses desse exercício para comprovar que realmente, olha, os músculos que estavam assim, aquele tecido que estava assim, ele juntou. Eu Juntou. até
Isso. Até hoje, assim, eu desconheço, tá? É algo que tenha essa potencialidade toda, ao ponto de resolver uma diastase com 10, 12, 14 centímetros, trazer para 3, entendeu? Exatamente. Exatamente. É o que a gente tem falado. Eu tenho falado há muito tempo sobre essa questão, porque é uma região onde tem tecido muscular e tecido fibroso juntos, unificados, num paralelo. Como que um tecido que houve, como o doutor mesmo falou, esse alargamento, essa desunião, pode falar assim, como é que eles vão se juntar de novo? Tem músculo? Tem músculo, mas também tem muito tecido fibroso. O tecido fibroso, a gente sabe que tem uma fibrose. É um tecido muito rígido, ele não tem uma conexão de unir. Como você falou mesmo, o exercício vai tonificar. Talvez, eu não sei se você utiliza grampos, como é que funciona a cirurgia, mas eu imagino que quando a gente realiza exercício, não só naquela região, mas o exercício de uma maneira geral, de uma maneira mais global, vai fortalecer a região para que você possa prender um grampo ali, alguma coisa, uma cirurgia, que esteja aquela região tonificada, como se fosse um cabo de aço poder prender num lugar firme e não num lugar onde esteja, onde não há estrutura para passar. Eu acredito, eu sempre vejo dessa maneira. Eu sempre falo para meus alunos, e você me corrija se eu estiver errado, que eu sempre tenho falado, se você tiver essa região mais forte, se você tiver essa região muito mais tonificada, no caso de uma cirurgia, o seu pós-operatório vai ser muito mais rápido, a sua recuperação, e também na hora do próprio procedimento por si só, o médico vai me agradecer por isso. Nossa, esse abdômen está tonificado, eu vou conseguir prender algumas extremidades aqui sem romper. É mais ou menos por aí? Sim, sim, é sim, né? É aquela coisa. Um abdômen, uma barriga exercitada, geralmente ele traz uma pessoa com melhores condições para um pós-operatório. Tudo soma, tudo ajuda sim, né? E você perguntou sobre a cirurgia, sobre se é grampo, sobre... É interessante, Darlan. Eu tenho vários vídeos no YouTube, né? Eu tenho um canal no YouTube com várias coisas sobre cirurgia plástica. E um dos principais vídeos que eu tenho é assim, é comum os pacientes falarem assim, doutor, eu tenho estômago alto. Né? Eu tenho estômago alto, eu tenho estômago alto. Essa questão do estômago alto é engraçado. E aí uma vez eu peguei e falei assim, olha, os pacientes falam tanto de estômago alto, eu vou fazer um vídeo falando de estômago alto, né? Porque geralmente, coitado, o estômago tá lá vermelhinho, com vergonha, ele não tem culpa de nada, né? E o que acontece? Geralmente é gordura lá dentro da barriga ou gordura fora, junto de uma parede fraca, de uma parede muscular fraca. Então tudo abala, Gordura visceral, né? gordura visceral, tudo fica ali para frente e coitado do estômago, né? Parece que ele tá lá empurrando tudo. Eu peguei, fiz um vídeo falando sobre estômago alto, falei que boa parte das vezes, né, o estômago alto vem por causa também da diastase e mostro ali no vídeo, faço um desenho bem simples, né, bem simples, mas que é fácil de entender, tanto que muitas pessoas veem esse vídeo, é um vídeo relativamente bem acessado e simples, extremamente simples. Então, na hora que acabar aqui, quem quiser dar um pulinho lá, ver, vai conseguir entender, inclusive, como que a gente dá os pontos, tá? Para melhorar essa diastase. Mas, Ótimo, então basicamente, é com pontos. é com pontos, tá? É com fio, né? Com fio Fio. de sutura, a gente faz uma sutura. Tem várias maneiras, mas geralmente a gente pega, tá aqui os músculos, né? A gente pega o ponto nessa borda e nessa borda aqui, né? De modo que comece a aproximar esses músculos. De cima a baixo, vamos dando os pontos. Tem várias maneiras, como eu falei. Às vezes fazemos até ponto em X, porque na hora que a gente fecha o ponto, ele aproxima assim e faz assim. Então acaba Assim. diminuindo Estilo também o cadarço. comprimento. Estilo cadarço. Estilo cadarço, exatamente. Então a gente consegue, inclusive, diminuir um pouquinho o comprimento, porque se a barriga está muito abaulada, está muito para frente assim, né, a gente consegue trazer ela para dentro um pouquinho e diminuir esse Distância, né? comprimento, para ficar fácil de entender, né? Esse comprimento dessa barriga que está estufada para frente. Então, é Olha que com fio, bacana. né? Com fio são vários pontos e a gente consegue fechar de modo visual, de modo direto. É uma visão direta ali da situação.
E esse fio, ele fica ou depois de um tempo ele é retirado? Esse fio, ele fica, tá? Ele fica. Existe fio que a gente chama de inabsorvível, que é um fio que a gente passa ali e ele fica. E existe fio que ele é absorvível, que a gente passa, ele fica ali por 2, 3, 4 meses, dependendo do fio, e depois o corpo absorve. Até porque quando a gente descola, quando a gente desprega, né, todo o tecido gorduroso ali dessa capa do músculo, o que vai acontecer? Quando a gente dá os pontos e essas estruturas se unem, vai ter uma cicatrização ali, elas vão colar. Tá? Então, depois vai ser o ponto e a cicatrização. Basicamente, a cicatrização, depois disso, ela tem uma força para manter isso daí unido. Que bacana, que bacana. Uma outra questão também que é uma dúvida muito comum, talvez as pessoas tenham essa dúvida e não perguntaram aqui, mas é uma dúvida até que eu tenho, é o período de recuperação, e a gente sabe que provavelmente não vai poder fazer nenhum exercício abdominal ou uma outra atividade tão intensa por algum período. Claro que isso é muito individual, a individualidade biológica fala muito alto aqui nesse ponto, mas em média, depois de uma cirurgia dessa, em média, quanto tempo a gente pode dizer assim, não, está 100%, show de bola? O que a gente pode pensar nesse sentido? Sim, geralmente, tá, uma cicatrização no organismo, a partir de 60 a 90 dias, tá? Vamos colocar aqui 90 dias, ela 90 já dias. atingiu isso, ela já atingiu toda a sua capacidade, tá, de resistência. Tá? Tudo aquilo que consegue, que ela tem de força para colar e que você puxa aquilo, ela praticamente com 90 dias ela já atingiu o seu auge praticamente da resistência cicatricial, que a gente fala, né? Legal. Certo? Então, para ficar de modo geral, 90 dias é um prazo que a pessoa pode seguir em frente aí e começar a fazer os exercícios. Até um pouquinho antes, tá? A partir dos 60, dependendo de cada paciente, mas 3 meses para ficar uma coisa fácil, 3 meses Fica meio depois. padrão assim para entender, né? Isso, Legal, isso. legal, legal. Bom, vamos ver se a gente consegue responder algumas perguntas aqui. Eu vou ver se eu faço um panorama geral aqui, que até porque depois a gente vai editar, vai colocar no YouTube, assim já fica registrado também para as pessoas que vão acompanhar a gente depois. Bom, o pessoal perguntou Legal. aqui, ó. Se por acaso fizer. Como é que é? Vamos ler melhor aqui. Quem tem diástase pode fazer abdominal? Vamos lá. É Sim, quem possível tem fazer diástase pode lipo fazer. com diástase de 2 dedos? Duas perguntas. Sim, olha, sim, uma diástase de 2 dedos, né? Ela não é uma diástase grande, dependendo dos dedos, né? Certo? Vamos supor aí, vamos É, colocar 2 tem centímetros, isso. né? Vamos colocar 2 centímetros, certo? Não é uma diástase grande. Agora, mais uma vez, entra aquilo que eu falei. Vamos supor que é uma diástase de 2 dedos em uma paciente relativamente magra que engravidou e quando a gente vê essa paciente de perfil, a gente vê assim, vê essa paciente de perfil, ela tem um abaulamento também. Então, a lipoaspiração vai tratar ali a camada de gordura, mas a parede muscular, a camada de gordura, né? Mas a parede muscular está fraca, está abaulada. Então, o resultado visual da lipo no perfil não vai ser tão interessante. Então, a gente precisa avaliar o todo da paciente. O paciente só falar, doutor, eu tenho 1,62 m e 59 quilos e tenho uma diastase de 2 dedos, de 2 centímetros. Posso fazer lipo? Depende. Tem que ver, são vários fatores que a gente precisa ver. Tá joia? Mas geralmente dá para fazer sim, a gente tem que avaliar se vai precisar tratar diastase ou não. Uma outra coisa. A gente é muito comum isso acontecer no bodybuilder. Galera que treina musculação forte, compete, a gente vê no bodybuilder o abdômen todo definido. E eu já vi algumas pessoas no ramo do bodybuilder, mas também pessoas comuns, não só fisiculturistas também, fazer então aquele enchimento do abdômen, ele fica muito lá na frente e depois ele volta e retorna à posição inicial como se nada tivesse acontecido. Isso também é sinônimo ou não de uma diástase? Isso também, isso é mais é engraçado. Eu faço uma lipoaspiração que chama lipoaspiração de alta definição. E então eu costumo receber pacientes que trabalham bem a musculatura. E tem, por exemplo, o CrossFit,
né, pessoas que fazem o CrossFit, eu acho que pelo tipo de exercício, de muito agachamento, tal, o que acontece? Às vezes essa pessoa tem um abdômen tonificado, um abdômen forte, só que ele é protruso. A gente fala assim que ele é protruso, ele inteiro, assim, ele vai para frente. Vai, ele Por quê? Por avança, causa né? isso, porque faz muita força, muita pressão positiva na hora de fazer os exercícios, faz muita força ali. Então, essa parede, ela até perde um pouquinho ela esgarça ali um pouquinho, apesar de ser um abdômen definido. Então, não quer dizer obrigatoriamente, tentando responder a sua pergunta, Darlan, que seja uma diástase. Pode ser por excesso também ali, sempre fazendo muita pressão positiva, Fisiológica, poderia né? dizer, né? Fisiológico, sim. Sem ser algo ruim, sem ser, não, olha, pela condição, pelo condicionamento ali da pessoa mesmo. Ótimo. Isso acontece também, uma outra linha aqui é no coração. A gente que corre maratona tem, né, um coração fisiológico acaba sendo maior. Alguns fisiculturistas também, mas é porque treinou tanto que a cavidade fica maior lá mesmo. Então, o mesmo acontece, então, na região do abdômen. Então, ocorre aquela digamos, aquela Sim, expansão para frente e depois aquela sim, retração e, nossa, o que aconteceu? O cara tinha um barrigão e tirou, mas é justamente e- porque ele conseguiu treinar isso, né? exatamente, exatamente. Ótimo. Aproveitando aqui também, uma outra coisa que a gente fala muito também é sobre a lipo. Vamos imaginar um cenário aqui, vamos imaginar um cenário. Você diagnosticou lá que o paciente tem diástase e quer fazer lipo. Uma primeiro da outra, as duas ao mesmo tempo? Como é que fica essa confusão aqui para a gente que é leigo e não opera ninguém? Legal. Geralmente, tá? Geralmente, a pessoa, isso de modo geral, né? Quem tem diástase, o mais comum é sexo feminino, ou seja, é a mulher, e geralmente por causa da gravidez. Então, se a gente pegar aí de a cada 10 mulheres nessa condição que engravidou e que quer fazer uma lipoaspiração, boa parte delas vai precisar tratar de diástase e ela acaba tendo uma sobra de pele também, que vai precisar ser retirada essa sobra de pele em maior ou menor grau. Aí vai de pessoa para pessoa. Então, muitas vezes entra a abdominoplastia e ou a mini abdominoplastia, que sim, pode ser feito junto com a lipo. Então, vai muito de paciente para paciente. A gente tem que ver, né? Quando eu atendo uma paciente, uma mulher que não precisa retirar a pele, eu falo, olha, com certeza, de cada 10, você está entre um. De cada... Porque o mais comum de uma mulher que já É engravidou é tirar. precisar tirar a pele. É retirada mesmo. Não é só lipoaspiração. Aquela que tem uma pele muito firme, muito boa, muito direitinho e só lipoaspiração já é a indicação, né? Já resolve. Ela é uma sorteada. Ou E seja, muitas mais uma vezes, vez, pode falar. perdão dela, e muitas vezes nem é, às vezes foi por mérito também, porque ela já vem com antecedente de se exercitar, de se alimentar bem, enfim, então a gente tem a parte do mérito também. Ou seja, se você está se preparando para fazer alguma cirurgia, treinar, se nutrir bem, dormir bem, beber água, pegar sol, fazer uma série de exames, com certeza vai facilitar todo o processo lá que o Dr. Flávio vai ter que encarar com você. Então, se preparar antes, não só se preparar para noivar ou para casar, mas também para uma cirurgia tão importante quanto a própria cirurgia, né? Com certeza, melhora a candidatura da pessoa, né? Ela se torna uma melhor candidata à cirurgia. E, bom, eu costumo assistir um programa de TV aqui que é muito bacana, com certeza você conhece, ele é muito popular, que é o Botched, que é um programa de cirurgias que deram errado e que os médicos lá tentam corrigir. E aí eu sempre costumo olhar aquele programa e pensar assim, ó, puxa, se aquela pessoa treinasse um pouco mais, se ela tivesse cuidado da alimentação, ou se ela tivesse um equilíbrio para saber até o que ponto ela iria, com certeza não tinha chegado naquele nível. Então, pensando assim na lipo, justamente junto com a diástase, existe um certo equilíbrio até que ponto vale a pena, até que ponto não vale a pena. Como você consegue ver isso e ter essa noção, doutor? Sim, só para eu entender bem a pergunta, até que ponto vale a pena o quê, Darlan?
retirar tanta gordura assim, ou até mesmo pensar numa diástase? Existe não, essa aqui dá para manter, segura mais um pouquinho, espera mais uns 6 meses, vê se vai responder, ou faz uma dieta um pouquinho melhor, ou essa diástase é pequena, é grande. Como é que a que ponto você busca o equilíbrio nesse sentido? Sim, como que eu falo? Geralmente a gente, por experiência, eu percebo o seguinte. Primeira coisa, eu preciso ver sobre esse abaulamento e essa fraqueza. Se tem que corrigir a diástase, né? Se tem abaulamento com sobra de pele, não tem jeito. Tem que ir ali, tem que retirar a pele e tal. E existe também pessoas, né, basicamente 3 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que acumulam gordura abaixo da pele, certo? Existem pessoas que acumulam gordura abaixo da pele e visceral, meio que dividido, meio a meio. E existem pessoas que acumulam mais visceral, gordura visceral, que é aquela barriga de chope que o pessoal fala, que é aquela barriga distendida, dura. Que é o que a Por gente não incrível quer. É isso. Por incrível que pareça, às vezes essa pessoa tem até pouca gordura debaixo da pele. E a gordura está toda lá dentro. Então essa pessoa aqui está excluída de cirurgia, certo? Existem pessoas que a maior parte da gordura está abaixo da pele. Por incrível que pareça, às vezes essas pessoas a gente consegue, né, fazer a cirurgia e elas têm um grande resultado. Você pega de como estava para depois da cirurgia, juntando lipoaspiração com abdominoplastia, é uma mudança Radical. gritante, né? E então assim, a pessoa está acima do peso, posso operar? Não sei se é um perfil desse de pessoa. Às vezes dá para operar sim e é uma boa candidata para a cirurgia, desde que a parte de saúde, todos os outros critérios médicos estejam ok. É uma boa candidata porque vai ter uma mudança importante. Então, assim, a diastase, realmente a gente precisa ver se existe o abaulamento junto, se vai precisar corrigir. Agora, se é uma coisa pequena, uma paciente pequena também, magra, às vezes só a lipoaspiração ajuda e resolve. Resolve bastante. Contorno de corpo com lipoaspiração não dá para comparar com nenhum outro método que não seja cirúrgico, né? Por exemplo, qualquer outro método estético, enzimas, as lipólises da vida, criolipólise, não dá para comparar, né? Eu brinco, eu falo assim, é você entrar numa guerra de faca com metralhadora, Eu sou entendeu? muito, eu sou muito cético ainda quanto à questão da criolipólise, que eu não consigo imaginar ainda assim que colocando lá a pessoa gordura num freezer vai resolver. Então, eu sempre acreditei muito no exercício, na boa alimentação e na lipo, obviamente, que a gente sabe que ela realmente retira a gordura, mas a criolipólise eu realmente ainda eu fico muito assim quando alguém fala que vai fazer, puxa, então treina um pouco mais, faz a lipo, mas olha, vai ter que me provar ainda que a criolipólise traz resultados tão magníficos assim que as Sim. mulheres tanto esperam. Não sei se você pensa assim Não, também. concordo, penso assim. Eu costumo orientar bastante os pacientes assim, olha, a comida está para a gordura, como o exercício está para o músculo. Se você quer queimar gordura, a principal área que você vai ter que trabalhar é o que você come. E se você quer musculatura, a principal área que você vai ter que trabalhar é o exercício físico. Porque muitos pacientes chegam assim para mim, doutor, estou fazendo caminhada, estou fazendo isso e não perdi 1 quilo. Tá, mas como que você está comendo? Você pode até diminuir a sua caminhada, mas ajeita e ajusta o que você come, porque aí você vai Tem que perder colocar gordura mais, tem que tal, tal, colocar o tal. balanço negativo, não tem jeito. Sim, sim. E eu perdi 10 quilos no ano passado. Né? Olha E que é legal bacana. isso porque os pacientes falam tal, não sei o quê. Eu falo, olha, você está falando com alguém que decidiu perder 10 quilos e foi lá e é na comida. Né? Eu cheguei num peso que eu nunca tinha chegado. Né? Até brinquei, falei com a minha esposa, ó, vou voltar para o meu peso de 20 anos atrás. Ok, em 2 meses e pouquinho eu resolvi isso. Né? Que Então, é bacana. na comida. Na comida é difícil, dá trabalho? Dá. Dá trabalho, mas é alcançável. É alcançável para É para balanço todas as calórico, a pessoas. gente sabe, é balanço calórico negativo, é como o dinheiro. Comer menos calorias e obviamente com o exercício vai te ajudar, vai te deixar mais motivado, vai te deixar com menos fome, uma série de coisas vai acontecer, mas é o balanço calórico negativo, não tem jeito. O balanço calórico positivo vai ganhar peso, vai ganhar gordura, vai ganhar massa, não tem jeito nenhum. Agora aproveitando, doutor Flávio, já que você está aqui com a gente,
Uma cirurgia que é muito comum para as mulheres, eu quero aproveitar que você está aqui, trocando um pouquinho, né, do assunto, falando sobre as mulheres que querem colocar silicone no peito. É muito comum. Eu tive um caso muito bacana, alguns anos atrás, uma aluna queria colocar, e a gente preparou ela muito, a gente treinou ela demais, ela se dedicou demais no treinamento, no processo de treinamento físico e também na alimentação dela. E no 20º dia, uma coisa muito incrível, obviamente que ela era jovem, mas no 20º dia ela chegou na academia dirigindo o carro e falou, vamos treinar? E eu, caramba, o que aconteceu com essa menina? Teve uma recuperação muito rápida, obviamente que a gente não treinou a parte superior dela, né? Começamos com um trabalho inferior ali, só para ela se sentir mais social na academia novamente, que isso era preciso. Mas em 20 dias ela se recuperou e estava dirigindo um carro, obviamente com as restrições dela, mas dirigindo o carro. O que você me diz da cirurgia que para quem vai colocar silicone? Mesma coisa, treino intenso, continua levando a sério a alimentação, período de recuperação, o que você pode dizer para nós assim, num aparato geral? Sim. Olha, geralmente período indo para a parte do período de recuperação, né? De modo geral, 2 semanas, eu falo de uma maneira assim bem simples, tal. Ele é o grosso da recuperação, certo? Basicamente 80, 90% da recuperação, ela se dá ali em 2 semanas, de modo que a pessoa consegue voltar à sua rotina do dia a dia de modo praticamente completo, tá? Evitando, é lógico, às vezes, esforços físicos vigorosos, algo que possa acarretar uma pancada, um trauma, tá? Porque geralmente nesse período já está tudo ali estável, mas pode, por exemplo, acumular líquido que se chama seroma. Às vezes uma pancada, um pequeno deslocamento ali pode gerar um inchaço, um edema e acumular líquido, mas a pessoa consegue sim voltar às atividades. Ótimo, bacana. Então 2 semanas ali, então se alguém pensa em tirar as férias e colocar silicone, dá para colocar nas férias de trabalho, né? Dá sim, dá. Essa cirurgia de prótese, lógico que a gente, é muito caso a caso, mas é muito comum a gente operar uma paciente na sexta-feira, na segunda, terça-feira ela volta ao trabalho, desde que seja um trabalho de escritório, por exemplo, onde Sim, a presença dela, só a presença dela, está ali sentada numa mesa, diante de um computador, é mais parte administrativa, tá? É possível orientando, isso. sim. Lógico, dentro de um cuidado, dentro do contexto de cada paciente. Sobre o exercício, tem também a questão da prótese acima do músculo e abaixo do músculo. Lógico que numa prótese que foi feita abaixo do músculo, é diferente em relação aos exercícios, né, principalmente da parte de braço, né, da parte peitoral, de uma paciente que a prótese está acima do músculo. Tá? Ótimo. Aí a gente teria que respeitar um pouco mais o tempo na paciente que a prótese está abaixo do músculo, porque fazer atividade ali do peitoral pode deslocar o implante, pode deslocar a prótese por causa da tensão que o músculo faz ali sobre a prótese. Então ali é bom esperar mais tempo, geralmente de 45, 60 dias, para começar a fazer esforço físico na parte de peitoral, né, de braço e peitoral. Até porque as meninas não gostam muito de fazer superior, então para nós é muito fácil. A gente já sabe que Tá, isso está tá resolvido. resolvido, né? É Coloca na barriga, cadeira perna, extensora lá e tudo glúteo, certo. bumbum, né? É isso aí, coloca na cadeira extensora, faz movimento lateral de abdução lateral e tá tudo certo. Mas é a parte social para se sentir, né? Porque é muito tempo isolado em casa e tal, então às vezes vai para academia para começar a contar também a novidade para o pessoal lá da academia, a parte social, né? Agora, um outro ponto também é valores. Muitas pessoas perguntam, e eu também tenho a curiosidade de valores. Pode falar um valor médio, pode falar um valor mais alto, se o plano de saúde cobre, pensando sobre a diástase. Valores de uma cirurgia de diástase com diagnóstico, tudo incluso, se o plano de saúde cobre. Depois a gente vai para a parte de prótese de silicone, mas vamos pensar na diástase lá, Sim, valores e como é que funciona o processo, período também. sim. O que acontece? Do ponto de vista de plano de saúde, né, do convênio, o convênio, ele tem sim, ele tem cobertura para tratamento de diastase, ok? Para tratamento de diastase. Agora, geralmente, a paciente que vem querendo tratar a diastase, ela tem que ou ela quer fazer uma abdominoplastia também, certo? A abdominoplastia, o plano não cobre, certo? Que essa Hum, seria a plástica, né? A sim. plástica, o plano não cobre.
certo? E aí, é lógico, entra a questão de honorário médico, honorário de equipe, que o plano não contempla, que o plano não cobre. E aí, em se falando, Darlan, de serviço médico, de honorário médico, tem de tudo que é, né? Tem para todo tipo de acesso, né? Dependendo da equipe médica, dependendo da experiência, da qualificação, de onde o profissional atua, dos hospitais, da estrutura que está por trás dele, de tudo que pode ser, desde algo mais simples para médico, ficar falando o valor, tá, de cirurgia, é algo assim que o CRM coíbe, mas eu vou falar aqui uma faixa, né? Pode Sim, jogamos lá desde em cima e lá embaixo, assim, só para as pessoas terem uma pode ir ideia. assim, ah, tá, uma paciente vai fazer uma abdominoplastia, né, e vai tratar de ácias. Aqui em São Paulo, tem lugares aí que pode chegar a R$ 8.000, por exemplo, tá? E pode chegar até 80 mil. Depende, tem, né, de tudo. Legal. Tem para todo tipo de paciente e todo tipo de profissional também. O que eu costumo orientar é parte médica, estrutura hospitalar, não é um serviço barato, certo? Não é um serviço barato. E geralmente, onde tem coisa que o preço está menor, a qualidade tende a andar junto. Então, tem que estar atento Exatamente. a isso daí, certo? Uma estrutura hospitalar boa, um aparato hospitalar bom, com uma complexidade hospitalar boa, né? São coisas que não são baratas. Então, o paciente tem que estar atento a isso. Né? E a parte de profissional também. Você é escritor, você é atleta, você tem o seu esforço, o seu valor, né? Ele é maior. Então, tudo vai junto. Tem que estar atento a isso daí. Exatamente. Eu falo que o cafezinho no boteco do Zé é 50 centavos, o cafezinho no Starbucks é outro valor. Mas é diferente, Exatamente. é uma colheita melhor, é um processo de limpeza muito melhor, é tudo personalizado, profissionais capacitados. Se o teu café virar na tua camisa, alguém vai te secar rapidinho, vai te queimar. Lá no do Zé, não, se queimar, queimou, ele vai dar risada na tua cara, né? Exatamente, exatamente. E não desmerecendo, né? Mas eu já tive um Fiat Palio e foi o primeiro carro meu aqui em São Paulo, e eu não consegui trocar ele por uma Ferrari, apesar dos dois serem automóveis, Os dois ir pro né? mesmo lugar. Os dois são automóveis, mas não consegui. Então, assim, lógico, tem, né, a pessoa precisa entender, é todo o aparato, tudo que envolve uma cirurgia e escolher bem o lugar que ela vai se tratar. Muito bacana, muito bacana. Uma outra coisa muito bacana também que a gente estava falando, retomando aqui, é sobre a prótese de silicone. Mesma coisa, a quantidade que vai colocar varia de acordo com a estrutura da mulher, também se vai colocar por baixo da musculatura ou sobre também tem a ver com a estrutura. Como é que você avalia isso? É realmente é o perfil ali do indivíduo? Sim, é o perfil do indivíduo, né? É o tamanho da paciente, é o tanto de mama que ela já tem antes de colocar o implante, porque tem pacientes que já têm mama, tem paciente que é basicamente retinha, certo? E isso daí até influencia na decisão de se vamos colocar abaixo do músculo ou acima do músculo. Geralmente uma paciente que tem quase nada de glândula, ela é magrinha e ela é retinha, é bom que tenha mais cobertura sobre o implante. Então, às vezes, a gente coloca embaixo do músculo para poder ficar mais natural, para não ficar, brinco, né? Pele e prótese, parecendo um saquinho de supermercado segurando uma prótese. E, então, tudo isso daí é avaliado. A pele vai sofrer uma distensão, então isso daí também a paciente precisa entender que uma vez colocado um implante, uma prótese, se colocar uma prótese muito grande, pode ser que fique legal, que fique bom no começo, mas depois pode gerar a chance de gerar estria é maior, dessa pele afinar e ficar mais frouxa também é maior. Então tudo tem suas consequências. Ótimo, muito bacana. Então é realmente tem que passar na clínica lá e fazer a sua consulta. Doutor Tem. Flávio, só para a gente tentar direcionar melhor o público. Se alguém quiser conversar com você na clínica, aonde é telefone de contato, como é que a pessoa consegue agendar para sentar na mesa lá e realmente ter uma consulta personalizada? Legal. Eu trabalho aqui em São Paulo, né? Sou de São Paulo, trabalho aqui em São Paulo. Eu tenho clínica, consultório ali pertinho do Parque do Ibirapuera. A rua é Bento de Andrade, até uma rua comum que tem muitos médicos ali.
né? Rua Bento de Andrade, 58. E tem o meu canal no YouTube, que tem muito conteúdo lá. Basicamente, meu canal no YouTube é um portal de conteúdo sobre cirurgia plástica. Tem bastante coisa legal lá. E tem o WhatsApp da clínica também, que geralmente é a Cris que controla ali, a minha secretária, que controla o WhatsApp. E ela geralmente atende super bem, tira dúvidas e tal. O telefone é 11, né? O WhatsApp é 11 97635 9428. É só entrar no meu Instagram, Dr. Flávio Quinalha, que tem também lá, certo? E aí na consulta é algo bem focado, né? Bem personalizado, e a gente consegue geralmente esclarecer bem assim as dúvidas dos pacientes, orientar, dar o caminho, decidir junto o que é melhor para o paciente. Eu sempre tento colocar o paciente no futuro, nunca só no momento. Porque na hora da plástica ali, né, você está naquele fogo, né, tal, não sei o que, tá. Então, eu sempre tento colocar o paciente, olha, 1 ano e meio de pós-operatório. Por quê? Porque é o seu resultado final. E geralmente dá certo. É uma conversa que geralmente, sim, por experiência, tem ido bem. Muito bacana, muito bacana. Bom, eu tenho certeza que essa live conseguiu atender bem, trazer bastante conteúdo. Em 1 hora a gente resumiu uma coisa tão complexa, tornar mais simples, uma linguagem mais popular, mais simples. Mas eu agradeço mais uma vez o Dr. Flávio por estar com a gente aqui. Eu tenho certeza que a gente pode fazer outras lives também, trazendo outros temas relevantes para o público que nos acompanha aqui. A gente vai salvar essa live, sim, a gente vai gravar. Vamos disponibilizar tanto no meu YouTube quanto do Dr. Flávio Quinalha. Vamos deixar também aqui no Instagram, para que outras pessoas possam ter esse conteúdo à disposição. Eu agradeço mais uma vez, doutor Flávio, pela disponibilidade. Muito obrigado mesmo. A sua equipe também, que foi muito eficiente aqui. Já mostra o quanto são eficientes, até num bate-papo que a gente teve antes aqui para alinhar essa live. Parabéns. Obrigado, Darlan. Para mim é uma alegria, é um assunto que a gente vivencia aí no dia a dia. Ainda mais conversar também com uma pessoa como você, a gente até bateu um papinho antes, né? Pessoa que está aí também produzindo, orientando as pessoas, levando as pessoas para um nível, né, maior. Então, parabéns. Para mim foi uma alegria, uma honra. E vamos sim, teve vários, né, comentários. Infelizmente, a gente às vezes não consegue responder tudo. E a gente pode tirar um outro dia aí para tentar somar um pouquinho mais aí com tudo. Obrigado a todos que acompanharam a gente aqui. Muito obrigado mesmo. A gente cria conteúdo para vocês e espero aqui que a gente possa trazer muito, muito, muito mais conteúdo sobre saúde, sobre emagrecimento, tudo que envolve aí a curiosidade de vocês. Obrigado mesmo a todos vocês. Obrigado, doutor Flávio Quinalha e equipe. A gente vai se despedir porque está na hora de dormir. Tá bom, galera? Tchau, tchau. Tchau, tchau.